O álcool na vida, ele entrou muito cedo, porque indiretamente eu já vivia com a questão do álcool pela adição do meu pai. Foi uma vivência, embora indireta, muito incisiva. Aí por volta dos 17 anos, 16, 17 anos sensivelmente, começámos a sair para ir às discotecas. E eu, como era uma pessoa muito introvertida, encontrava ali no álcool uma forma de exteriorizar, de me relacionar melhor com as pessoas, porque na minha ideia eu precisava dessa alavanca. O ponto de ruptura foi quando eu considero que entrei numa armadilha. Sem saber, quando casei, tinha 21 anos e o meu primeiro trabalho a sério foi a começar num hotel, como barman. Isso foi a gota d'água. Mas as coisas foram andando naturalmente, nem eu sequer pensava em adição. Embora eu estivesse a entrar nela, não tinha sequer consciência, porque era uma coisa natural, fazia parte do trabalho. Eu só realmente comecei a ter preocupação quando comecei a tirar bebidas das prateleiras. E nessa altura, sim, comecei a beber, já começava com misturas grandes, já chegava a casa já bastante alterado, os meus comportamentos também já eram bastante mais, como é que eu ia dizer, já havia aquela sessão do álcool, que era, estava numa euforia enorme e de repente vinha por aí abaixo. E depois era a minha agressividade a falar, graças a Deus nunca fui agressivo fisicamente, mas psicologicamente fui durante muito tempo. E foi realmente que começou a minha grande descida, aquilo que eu chamo o inferno. Em termos profissionais, claro que sim teve impacto, porque nem eu tinha a mesma produtividade no trabalho, porque se estava ébrio, claro que não tinha as mesmas reações, perdia a noção das coisas, e as pessoas aos poucos vão-se apercebendo. Eu disfarçava como sendo brincalhão, e continuo a ser brincalhão, mas eu disfarçava o meu estado com o humor. Só que as pessoas, claro, com o tempo vão-se apercebendo, o hálito, os comportamentos, os desvios no bar também, claro que se começam a notar, e pronto, claro que a uma dada altura fui convidado a sair. Mas não serviu de lição, porque posteriormente continuei a trabalhar em bares de hotéis. Ao início estava sempre tudo bem, andava ali a portar bem, aos poucos começava outra vez a introduzir, ou seja, andei nesta roda viva durante muitos e muitos anos. E claro que isso depois também tem um impacto financeiro muito grande na vida familiar. E claro que as discussões são constantes, eu sair de casa com raiva, depois ir beber, era como a minha forma tinha que compensar, depois passava o dia fora de casa, e eu, como tinha muitas tendências suicidas, era mais uma preocupação para a minha mulher. E o meu filho, por muito novo fosse, começava a notar. Ou seja, o pai estar sempre a discutir, o pai estar a dormir, o pai sair de casa, a mãe preocupada em casa a chorar. E claro que ele foi sentindo isso. Só que ao final de um tempo eu comecei a ter uns blackouts muito grandes, perdi a noção do tempo, perdi a noção do que tinha acontecido 2 dias antes, andava constantemente a tremer. Ou seja, naquela altura comecei realmente a preocupar-me um pouco comigo. Embora não tenha parado, mas continuava sem parar de beber. Mas eu resolvi tentar e fui introduzindo isto no Serviço Nacional de Saúde. Percebi que tinha mesmo que procurar ajuda por mim mesmo. Só que o problema também no Serviço Nacional de Saúde, agora pensando, na altura não era coisa que não ligava, era como tentar parar uma hemorragia com um penso rápido. É tudo à base da medicação, é adormecer a pessoa, não é tratar o problema a fundo. E depois andei sempre, abandonava o tratamento, depois passado 1, 2 anos voltava, o que faziam era mudar a medicação, para ver se aquela dava resultado, que parecia mais um teste, para ver se dava resultado. Só que os anos foram passando e o resultado não aparecia, até que eu ouvi da minha psiquiatra dizer: Alexandre, lamento, eu não sei mais o que é que podemos fazer por si. Ou seja, eu devo entender que era um caso perdido. Eu aí perdi a esperança quando ouço uma psiquiatra que já me seguia há 18, 20 anos dizer-me isso. Eu disse, bem, alguma coisa não está bem comigo, porque nem a psiquiatra me consegue ajudar, portanto, sou um caso perdido. Eu nem sequer procurei, não tinha vontade de procurar nada. Na minha cabeça era beber até morrer, ponto. Mas a minha esposa, mais uma vez, não desistiu. Então andou a pesquisar na internet e por acaso viu este tratamento, que era um tratamento bastante inovador, era algo que praticamente não se tinha ouvido falar em Portugal, porque nem no Sistema Nacional de Saúde existia. Agora começa a existir, mas de uma forma ainda muito, muito tímida. E na altura propôs-me. Eu ainda pensei, acho que nem vale a pena ir fazer.
para estar a gastar dinheiro, não vale a pena. Mas depois acabei por fazer a vontade à minha mulher e vim até cá. Essa experiência foi, eu confesso que a primeira sessão foi algo de muito alucinante. Foi algo muito alucinante. E nesse dia ficámos a falar do passado. E sempre foi uma coisa que eu abominava. Não conseguia trazer muito sofrimento, a violência que o nosso pai exercia sobre nós, física, psicologicamente, o sofrimento que a minha mãe tinha, que a minha mãe também teve várias tentativas de suicídio, e eu estava muito receoso de entrar nesse mundo. No final, depois, não me trouxe sofrimento nem desconforto, porque as coisas continuam cá. Nada do que eu vivenciei durante a minha vida, nada desapareceu. É impossível desaparecer porque faz parte de mim, faz parte do meu caráter, faz parte de tudo. Mas as coisas começaram a encaixar, começaram a ser arrumadas. Na segunda sessão foi sobre o presente recente. Veio muito à ideia a questão dos meus filhos, os meus comportamentos com a minha mulher, o gastar dinheiro da renda, todas as vezes que a minha mulher chorou, todas as vezes que meus filhos choraram e agarraram-se a mim para eu não sair de casa. E tudo isso foram também coisas muito duras, mas eu também consegui buscar também coisas que eu também fiz de bem. O tempo que eu estive com os meus filhos, estive sóbrio, que os acompanhei. A terceira sessão foi o que eu projetava no futuro. E o que eu pensei realmente no futuro é conseguir realmente ter uma vida plena, sentir as coisas boas ou más, não ter vergonha de viver, não ter vergonha de rir, não ter vergonha de não beber para poder me relacionar com os outros, de poder recuperar as minhas amizades. E eu consegui. Eu só via sofrimento, eu não conseguia encontrar mais nada. E ali consegui, vendo que o tratamento de facto estava-se ali a centrar em mim, porque eu também consegui buscar coisas boas, mesmo no meio do inferno. E eu comecei a perceber de onde é que começaram os problemas, de onde é que realmente começou a despolutar tudo. E isso foi muito bom. Eu acho que isso foi a primeira grande vitória, foi a primeira sessão. Foi extremamente decisivo. Para já, depois da primeira sessão, eu comecei a acreditar em mim, que era coisa que eu já não sentia há muito tempo. Comecei a ver o que nós chamamos chamar uma luz ao fundo do túnel. Eu próprio estava a ganhar vontade de sair daquele marasmo. Foi uma diferença brutal. Eu acho que sem esse tratamento possivelmente não estaria cá hoje. Porque eu não conseguia viver o dia-a-dia. O meu dia-a-dia era sofrimento, era estar adormecido com o álcool, ou seja, eu não sentia nada. E foi a minha mulher, ao conversar comigo, notou que sentia ali já alguma leveza, sentia-se uma descompressão do peito. Não estávamos ali tão presos. Isso aconteceu primeiro com a minha mulher, com os meus filhos foi muito mais difícil. Ainda hoje o estou a fazer, todos os dias faço um pouco, mas sinto que já há ali uma relação familiar que eu já não sabia o que é que era. Eu não sabia. Eu vivia com o álcool, para o álcool, com o álcool. E tudo o resto, à minha volta, eu fazia de conta que estava preocupado, mas a única coisa que me preocupava era o meu consumo e acabou. Mas ganhei mesmo muito. Sobretudo na vida familiar, que era uma coisa que porque eu no fundo estava a fazer aquilo que o meu pai fazia. Vale a pena sempre continuar a tentar. Por muito que nos mandem abaixo, eu olho para mim, depois de todo este processo, de todos estes anos de tratamento, todas as quedas, todas as vezes que senti pessoas também que me desiludiam, que estavam a tratar de mim, mas ao fim e ao cabo já não acreditavam também em mim, eu podia-me ter deixado de ficar e deixar-me ir, por assim dizer. Mas depois de ter feito este tratamento, vale a pena investir, vale a pena continuar a tentar sempre, porque a recompensa que nós temos depois é muito grande.